Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deixa eu só virar a página aqui. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, depois você pode ler o restante do capítulo em casa. O que nós vimos aqui? Quando a serpente disse para Eva, né? Não, certamente não morrereis. Esta árvore, né? Ela, como eles disseram ali, como a gente leu, ela tinha o quê? O conhecimento do bem e do mal. Que quando a serpente disse, vocês vão ser como Deus, né? Então, sabendo o bem e o mal. Só que o que o homem ia fazer com essa informação? Sabendo o bem e o mal. Ele não sabia, ele não foi feito para viver o mal. Deus criou o homem, né, com um instinto de mordomia, de servi-lo, de adorar a Deus, de ser um amigo de Deus, de conversar. Deus vinha todo dia ali conversar com Adão. Já pensou? Deus vinha todos os dias ali conversar com Adão. E eles foram tentados. Mas Adão não foi tentado a trair, né, a sua esposa, porque não tinha outra naquela época, era só os dois. A tentativa do diabo foi de tentar Adão a viver longe de Deus, afastado, sem intimidade, porque Adão ele tinha intimidade com Deus naquele jardim. Todos os dias Deus descia até o jardim, né? E conversava com ele. E ele perdeu isso. Então, quando nós deixamos o mal entrar na nossa vida, nós esmorecemos na fé, nós nos afastamos de Deus, não temos intimidade, você não tem mais vontade de orar, você não tem mais vontade de buscar, você não tem mais vontade de ir à igreja. Por quê? Porque você é tentado. E você, quando abre a brecha e permite que o mal entre, assim como os dois fizeram ali, você paga um preço muito alto, eles pagaram um preço altíssimo. E se Jesus não tivesse vindo, morrido na cruz para nos resgatar, nós estaríamos afastados de Deus até hoje. Imagina como seria,
todos longe de Deus, sem intimidade. Mas para você ver aqui, né, que os olhos foram abertos e eles viram que estavam nus. Para você ver que até aquele exato momento eles não tinham percebido que estavam nus, porque a maldade não estava no coração deles. Eles estavam nus, mas para eles era como se não estivessem. Eles nem sabiam o que era a nudez. E quando o mal entrou, quando eles deram permissão, porque Adão poderia ter rejeitado, né? Ele jogou a culpa na Eva, a mulher que o Senhor me deu, jogou até a culpa em Deus, né? Quando o mal entrou, ela me deu do fruto e eu comi, mas ele não poderia ter dito não. Eu não quero o que você fez, Eva, eu vou chamar Deus e ele vai reverter isso. Não, ele foi e comeu. E onde ele estava? Que ele não estava com a Eva naquele momento. Não cuidou, não vigiou, não viu o que ela estava fazendo. E muitas vezes é assim. Nós abrimos brechas quando nós nos descuidamos, quando nós deixamos de orar, de buscar, de jejuar, de cuidar da nossa família, de fazer aquilo que Deus nos ordenou que fizéssemos. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos manda, acontece isso. Aqui houve a queda do homem. Ele foi lançado para fora do jardim. Ali ele tinha tudo. Ele não precisava trabalhar. Ele tinha do bom e do melhor. Ele tinha frutas, todas as qualidades. Ele não precisava trabalhar. Mas quando ele permitiu que o mal entrasse na vida deles, ele teve que comer do suor do rosto dele. Por isso a palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, o salário do pecado é a morte espiritual, de viver afastado de Deus. Quando a pessoa peca, a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Nós estamos aqui, o pecado aqui. Aqui está Deus, só para você entender. Fica uma barreira aqui no meio, entre nós e Deus. Deus não consegue chegar até nós. E nós não conseguimos nos achegar a Ele quando o pecado está aqui. Mas quando ele sai, olha como clareia tudo. O pecado é uma sombra, ó, que fica ali, paira sobre a vida da pessoa, né? Mas quando o pecado sai, ó, fica tudo claro. Você tem a proximidade, você consegue se aproximar dele. É assim. Então você precisa se afastar do pecado. Foge da aparência do mal, como diz a palavra. Faça o que é correto aos olhos de Deus, diante de Deus. Não dê lugar ao diabo, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E estas três coisas ele está fazendo. Ele está conseguindo atingir o objetivo dele. Ele tem destruído famílias, ele tem arrastado jovens ao suicídio, à depressão, drogas, rebeldia. Ele tem destruído casais, famílias através de feminicídios. Ele tem conseguido fazer o plano de destruição. Ele está matando, roubando e destruindo. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, se afaste do pecado, do erro. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Para o Adão e para Eva parecia perfeito. Nossa, eu vou comer daquela árvore, eu vou ser como Deus. Eu vou saber o bem e o mal, eu vou ter entendimento, né? Porque assim, tudo que é proibido parece que é melhor, né? Eles sabiam que não podiam comer. Eles podiam comer de todas as frutas e de tudo que tinha no jardim,
Somente naquela árvore eles não podiam tocar. E eles foram lá e tocaram. E teve mais, eles tiveram que ser expulsos de lá. Porque Deus, ele disse, né? Então disse Deus, aqui no versículo 22, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado. Então, para você ver que existia, né? Se a gente vê aqui, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida. Então tinha mais uma árvore. O homem, ele iria viver eternamente. Era esse o propósito de Deus. O homem não ia morrer. Ele ia ser eternamente, ele ia viver eternamente. Deus o criou, colocou ele no jardim, ele e a Eva iam ficar ali, né? Sem pecado, sem culpa, sem dor, sem nada disso. Mas quando eles comeram da árvore que dava o entendimento do bem e do mal, aconteceu tudo isso. E Deus, na sua infinita sabedoria, disse, né, conversando, porque com quem ele estava falando? Com Jesus, com a palavra. Porque lá ele disse, e façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, Deus, e para que tenha o domínio sobre todas as coisas. Era para o homem, e é para o homem dominar, e não ser dominado pelo mal. Então, Deus tirou eles dali, para que eles não vivessem eternamente no pecado, no erro e afastados de Deus. Porque quando Jesus nos resgatou, ele nos comprou novamente. Então, hoje nós temos acesso à salvação através do sacrifício de Jesus. Nós somos salvos, nós vamos ter a vida eterna, mas para isso nós precisamos viver aqui, em novidade de vida. Nós precisamos nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Como Jesus disse para Nicodemos, porque nós precisamos nos tornar novas criaturas, abandonar toda a maldade, abandonar todo o erro, toda esta raiz maligna, deixar tudo isso para trás e viver uma vida de santidade e viver uma vida na presença de Deus. Eles foram afastados do jardim, porque assim como eles comeram da árvore do entendimento do bem e do mal, né, da árvore do conhecimento, se eles tivessem comido da árvore da vida eterna, eles iam viver eternamente no pecado. E daí Deus não teria como resgatá-los novamente. Mas Deus nos resgatou. Deus nos comprou. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. E glória a Deus por isso. Que Ele nos deu essa segunda chance. Deus nos deu esta oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Porque quando o homem teve os seus olhos abertos, tendo conhecimento do bem e do mal, o homem começou a andar em trevas, né? Porque os olhos começaram a ver a maldade, a malícia, viram que estavam nus, e ali começou. Porque o homem não foi feito para viver desta forma. Deus nos fez para sermos seus imitadores, como filhos amados, a viver como Ele, em santidade, em novidade de vida, ter comunhão, ter uma vida próspera, ter uma vida de paz, de abundância. Quando eles pecaram e deram a entrada para o mal, tanta coisa que você vê hoje acontecendo é isso. A raiz maligna que está no coração das pessoas.
que se deixam dominar pela maldade e fazem coisas horríveis. Tantas notícias terríveis a gente ouve quando você liga a televisão, quando você assiste uma rede social, as notícias vêm. Se você liga a TV todo dia, pessoas são assassinadas, ou por droga, feminicídios, e por aí vai. É tanta coisa horrível acontecendo, tanta maldade. Por quê? Isso está no coração do ser humano. Enquanto ele não aceitar Jesus e não abandonar isso e não se tornar uma nova criatura, ele vai viver nessa raiz maligna. Ele vai viver desta forma, fazendo maldades, causando mal para os outros, dano para os outros, criando, gerando feridas nos outros, porque ela não conhece a verdade, porque ela não conhece Jesus, ela não se tornou uma nova criatura. Então, por isso que Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, Jesus nos deixou a dica. O que nós devemos fazer? Pregar, evangelizar, orar, cuidar dessas pessoas que ainda não conhecem a sua palavra, para que elas se tornem novas criaturas e vivam uma novidade de vida, longe do mal, longe das trevas, que essa raiz maligna saia do coração dessas pessoas e da mente delas, que o seu proceder seja diferente, porque a palavra diz que o nosso proceder deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna, dúvida, não sei, eu acho, talvez, de repente, quem sabe. Isso são procederes malignos. Nosso proceder é um sim ou um não. Ou eu quero ou eu não quero. Ou eu posso ou eu não posso. Eu vou ou não vou. Porque de Deus nós vamos ouvir só essas duas palavrinhas, sim ou não. Não, pode ser, quem sabe, meu filho, eu vou te abençoar. Não. Ou ele te abençoa ou ele não te abençoa. Depende do seu proceder. Depende do que você está fazendo. Se você está no pecado, não. Ele não vai te abençoar no pecado. Se você não está no pecado, se a nuvenzinha não está aqui, ele vai te abençoar, porque você vai se achegar a ele, você vai ter acesso a ele novamente. Então busque a Deus enquanto você pode achar. Guarda esta palavra no teu coração. Adão foi tentado a viver afastado de Deus, sem ser dependente de Deus. E nós precisamos ser dependentes, porque nós não somos nada sem Deus. Isso é fato. Quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que estão afastadas de Ti. Pessoas que estão vivendo no pecado, no erro, na mentira, no engano. Pessoas que a raiz maligna procede na vida dela. Aquela pessoa que vive fazendo maldade, injustiça. Aquelas pessoas, Pai, que vivem cometendo erros, deslizes, que vivem no engano. Que essa pessoa possa vir, meu Deus, para a Tua maravilhosa luz. Que ela possa vir para a Tua presença. Que ela seja uma nova criatura, Pai. Que ela aceite Jesus. Que ela possa nascer de novo e que possa abandonar o pecado e viver a vida e a vida em abundância que o Senhor Jesus veio para dar. Que essas vidas sejam resgatadas, que essas vidas sejam transformadas e abençoadas em nome de Jesus. Que este povo volte para a Tua presença, que eles tenham intimidade contigo, Pai, que eles vivam a vida em abundância em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, reflita nesta palavra em nome de Jesus.